B. Campanha de Gedeão a oeste do Jordão. Capítulo 7. Yahvé reduz o exército de Gedeão. Jerobal, isto é, Gedeão, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em Arode. O acampamento de Madian se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Yahvé disse a Gedeão: o povo está contigo, é numeroso demais para que eu entregue Madian nas suas mãos. Israel poderia glorificar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte Galaade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. E Yahvé disse a Gedeão: este povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Gedeão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. E Yahvé lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu porás a um lado, assim como todos os que se ajoelharem para beber. O número daqueles que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Yahvé disse a Gedeão: é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei, e entregarei Madião nas tuas mãos. Que todo esse resto volte para suas casas. Tomaram as provisões do povo e as suas trombetas, e depois Gedeão despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, retendo consigo somente os 300. O acampamento de Madian estava abaixo dele ao vale. Presságio da vitória. Ora, aconteceu que, nessa noite, Yahvé lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque eu entrego nas tuas mãos. Se, porém, tens medo de descer, desce ao acampamento com o teu servo Fara. Escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e descerás contra o acampamento. Desceu, pois, com o seu servo Fara até as vanguardas do acampamento. Madian, Ameleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados no vale, numerosos como gafanhotos. Os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. Gedeão veio e ouviu que um homem contava um sonho ao seu companheiro. Dizia: foi assim um sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no acampamento de Madian. Atingiu a tenda, chocou-se com ela e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele Madian e todo este acampamento. A tenda tinha caído. Acabando de ouvir a narrativa do sonho e a sua interpretação, Gedeão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse: de pé, porque Yahvé entregou em vossas mãos o acampamento de Madian. A surpresa. Gedeão dividiu, pois, os seus 300 homens em 3 grupos. A todos distribuiu trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu tiver chegado à extremidade do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós também. Tocarei a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e gritareis: por Yahvé e por Gedeão! Gedeão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento no começo da vigília da meia-noite, quando já se tinham colocado as sentinelas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos.
Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Na mão esquerda levavam as tochas acesas, e na direita as trombetas e gritavam: Espada por Iavé e por Gedeão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o acampamento então se agitou, e gritando as madianitas se puseram em fuga, enquanto os 300 soavam as trombetas. Iavé fez que em todo acampamento cada um voltasse a espada contra seu companheiro. Todos fugiram até Bet-seta, perto de Serera, até a margem de Abel-meula, defronte de Tebate. A perseguição. Os homens de Israel se reuniram de Neftali, de Assé e de todo Manassés e perseguiram Madiã. Gedeão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros dizendo: Descei ao encontro de Madiã e ocupai antes deles as fontes de água até Bet-berá e o Jordão. Todos os de Efraim se reuniram e ocuparam as fontes de água até Bet-berá e o Jordão. Tomaram prisioneiros os 2 chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rejeito de Oreb e Zebe no lugar de Zebe. No lagar de Zebe. Perseguiram Madiã e levaram a Gedeão, além do Jordão, as cabeças de Oreb e Zebe. Capítulo 8. Reclamações dos Efraimitas. Ora, os homens de Efraim disseram a Gedeão: Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos convocaste quando saíste a combater Madiã? E discutiram violentamente com ele. Ele lhes respondeu: Que mais fiz eu em comparação com o que fizestes vós? O restolho de Efraim não é mais do que a vídima de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Que podia eu fazer em comparação com o que fizestes? Ao ouvir essas palavras, sua exaltação contra ele se acalmou. C. A campanha de Gedeão na Transjordânia e o fim de Gedeão. Gedeão persegue o inimigo no além Jordão. Gedeão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 homens que o acompanhavam, estando cansados por causa da perseguição, disse, pois, Gedeão ao povo de Sucote: Dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porque estão cansados, e estou perseguindo Zebá e Salmana, reis de Madiã. Os príncipes de Sucote responderam: Já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Salmana, para que demos pão ao teu exército? Muito bem, respondeu Gedeão. Assim que Yahvé tiver entregue nas minhas mãos Zebá e Salmadana, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Fenuel e falou da mesma maneira aos homens de Fenuel, que responderam como os de Sucote. Replicou Gedeão ao povo de Fenuel: Quando eu voltar são e salvo, destruirei essa torre. Derrota de Zebá e de Salmana. Estavam, pois, Zebá e Salmana em Carcá com seu exército, cerca de 15.000 homens, todos que haviam restado do exército dos filhos do Oriente. Os mortos dentre os que levavam à mão a espada somavam 120.000 homens. Gedeão subiu pelo caminho dos que habitavam em tendas a leste de Nob e Jegbaa e destruiu o exército, embora estes se julgassem em segurança. Zebá e Salmana escaparam, mas Gedeão os perseguiu e fez prisioneiros os 2 reis de Madiã, Zebá e Salmana, e desbaratou o seu exército. As vinganças de Gedeão. Depois da batalha, Gedeão, filho de Joás, voltou pela encosta de Ares. Tendo detido um jovem de Sucote, pediu-lhe
pedi-lhe os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucote, e ele os deu por escrito, 77 homens. Gedeão, filho de Joás, dirigiu-se então aos homens de Sucote e disse: Aqui está Zebá e Salma, a propósito dos quais zombaste de mim, dizendo: Já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Salma, para que demos pão aos teus homens cansados? Tomou então os anciãos da cidade, e apanhando espinhos do deserto e sarças, rasgou o povo de Sucote, destruiu a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Depois disse a Zebá e a Salma: Como eram mesmo os homens que mataste no Tabor? Pareceu-se contigo? Responderam. Todos eles tinham aspecto de filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Respondeu-lhes Gedeão: Pela vida de Yahvé, se os tivesse deixado vivos, eu não vos mataria. Então deu ordens a seu filho mais novo, Jeté, dizendo: Levanta-te, mata-os. Mas o moço não tirava sua espada, não o usava porque era ainda muito jovem. Zebá e Salma então disseram: Levanta-te e fere-nos, porque, como é o homem, tal é a sua força. Então Gedeão se levantou e matou Zebá e Salma, e tirou os crescentes que adornavam o pescoço de seus camelos. O fim da vida de Gedeão. O povo de Israel disse a Gedeão: Sê nosso soberano, tu e teu filho e o teu neto, porque nos salvaste das mãos de Madian. Gedeão, porém, lhes respondeu: Não serei eu vosso soberano, nem tampouco meu filho, porque é Yahvé quem será vosso soberano. Disse mais Gedeão: Permiti que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um anel de ouro do seu despojo. Os vencidos, de fato, usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. Dê-lo-emos de boa vontade, responderam. Ele estendeu, pois, a sua capa, e cada um deles lançou nela um anel do seu despojo. O peso dos anéis de ouro que ele pedira chegou a 1.600 ciclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madian traziam, e sem contar ainda os pendentes do pescoço dos seus camelos. Gedeão fez com isso um efode, e o colocou na sua cidade, Éfra. Todo Israel ali se prostituiu depois dele, e isso veio a ser um laço para Gedeão e sua casa. Assim foi Madian, abatido diante dos israelitas, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra descansou 40 anos, todo o tempo que viveu Gedeão. E partiu Jerobaal, filho de Joás, e ficou em sua casa. Gedeão teve 70 filhos, gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que residia em Siquém, lhe gerou também um filho, ao qual deu o nome de Abimeleque. Gedeão, filho de Joás, terminou seus dias com uma velhice feliz, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Éfra de Abiezer. Nova queda de Israel. Depois da morte de Gedeão, os israelitas voltaram a se prostituir aos Baais, e tomaram por Deus a Baal-berite. Os israelitas não mais se lembraram de Yahvé, seu Deus, que os tinha livrado da mão de todos os inimigos dos arredores, e não demonstraram gratidão que deviam à casa de Jerobaal Gedeão, por todo o bem que tinha feito a Israel. D. A realeza de Abimeleque. Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, veio a Siquém para junto dos irmãos de sua mãe, e lhes dirigiu essas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Dizei: Peço-vos aos senhores de Siquém, que será melhor para vós que 70 homens, todos filhos de Jerobaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine. E lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém nos mesmos termos. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam: É nosso irmão. E lhe deram
70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite. E Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios, aventureiros que o seguiram. Veio à casa de seu pai em Efra e matou seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens sobre a mesma pedra. Entretanto, Joatão, o filho mais novo de Jerobaal, escapou porque tinha se escondido. Depois, todos os senhores de Siquém e toda Bet-Melo se reuniram e proclamaram rei Abimeleque, perto do carvalho da estrela que está em Siquém. Apólogo de Joatão. Levaram a notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Gerizim, e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhe respondeu: Renunciaria ao meu azeite, que tanto honro aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: Iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhe respondeu: Iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra. Senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agistes quando fizestes rei Abimeleque, se procedestes bem com Jerobaal a sua casa, se o tratastes segundo mereciam os seus atos, visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida, e vos livrou das mãos de Madian. No entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai. Assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre a mesma pedra, e fizestes rei sobre os senhores de Siquém e Abimeleque, o filho de sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agiste hoje para com Jerobaal e a sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vós a sua. Se não, que saia fogo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e de Bet-Malo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Malo para devorar Abimeleque. Depois Joatão tornou a fugir e foi para Bera, onde estabeleceu para escapar de seu irmão Abimeleque. Revolta dos Siquemitas contra Abimeleque. Abimeleque exerceu poder sobre Israel durante 3 anos. Depois, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém. E os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerobaal fosse vingado, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinaram, bem como sobre os senhores de Siquém, que o tinham ajudado a massacrar os seus irmãos. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Gaal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. Estes saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus.
Aí comeram e beberam e caçoaram de Abimeleque. Então Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque? E quem é Siquém, para que fiquemos a seu serviço? Não será o filho de Jerobaal? E a Zebul, seu oficial que cabe servir ao povo de Emor, pai de Siquém? Por que haveríamos de ser nós a servi-lo? Quem me confiará esse povo para que eu afaste Abimeleque? E dizia a Abimeleque: Reforça o teu exército e ataca. Então Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: Eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e excitaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo, de manhã, ao sair do sol. Aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, tratá-los-ás como puderes. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite, com todas as pessoas que estavam com ele, e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e os que com ele estavam surgiram da sua emboscada. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. O que vês é a sombra dos montes, respondeu-lhe Zebul, e a tomas por homens. Gaal falou outra vez e disse: Eis que descem homens do lado do umbigo da terra, e o outro grupo se aproxima vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Disse-lhe então Zebul: Que fizeste da tua língua com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que fiquemos ao seu serviço? Não é essa gente que desprezastes? Sai, pois, agora e peleja contra ela. Então Gaal saiu à frente dos senhores de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque perseguiu Gaal, pois fugira. E muitos tombaram mortos antes que alcançasse a porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul perseguindo a Gaal e a seus irmãos. Impediu-lhes que habitassem em Siquém. Destruição de Siquém e tomada de Magdol-Siquém. No dia seguinte, o povo saiu para fora das muralhas, e Abimeleque foi informado disso. Tomou a sua gente, dividiu-a em 3 grupos, e se pôs em emboscada pelos campos. Assim que viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e os derrotou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele se atiraram e tomaram posição à entrada da porta da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os derrotaram. Abimeleque atacou a cidade o dia inteiro. Depois de tomá-la, massacrou seus habitantes, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os senhores de Magdol-Siquém entraram na cripta do templo de Elberite. Logo que Abimeleque teve conhecimento de que todos os seus senhores de Magdol-Siquém se haviam congregado, subiu ao monte Selmon, ele e todo o seu bando. Tomou nas mãos um machado, cortou um galho de árvore que ele levantou e colocou sobre o ombro, dizendo aos que acompanhavam: Como me viste fazer, fazei-o depressa vós também. Todos seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali haviam escondido. Todos os habitantes de Magdol-Siquém pereceram, cerca de 1000, entre homens e mulheres. Cerco de Tebes e morte de Abimeleque. Depois Abimeleque avançou sobre Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres
e todos os senhores da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar perto da porta da torre para que lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e lhe disse: Toma a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: Foi uma mulher que me matou. O seu escudeiro transpassou-o e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, massacrando seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. A gente vai dar uma pausa aqui e continuando o próximo.